Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Um programa com a colaboração da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia. Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Jovem. E antes de apresentar os nossos convidados e de iniciar a nossa conversa, quero comunicar que este programa será repetido mais logo à noite, aí por volta das 20 horas, por isso vão ter a oportunidade de nos voltar a ouvir. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje a minha voz é um bocadinho diferente, não sou a Bia. Pronto, hoje não sou eu aqui. Não é Eu estava a Bia, estranhar. não é a Bia a apresentar, sou eu. Mas vamos estar hoje à conversa com duas mães da Associação de Pais do Agrupamento Jorge Augusto Correia, de Tavira, a Yolanda Correia, não sei se quiserem dizer olá para identificarem as vossas vozes, e a Adriana Saraiva, para falarmos sobre o programa de bem-estar digital. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom dia. Não sei, Paula. Olha, hoje temos aqui também o Pedro, sim, não é? Exatamente. Olá, bom Eu dia. esqueci-me de... É o teu irmão. Sim, ele é um esquecido. Ora, como disseste, a Bia hoje não está cá. Também estamos de férias, coitada, ela também precisa de férias, precisa de ir passear. E voltaram aqui os nossos entrevistadores, a Patrícia e o Pedro, que já tiveram aqui algumas edições, mas que entretanto... Tu, Patrícia, viajas, desapareces, sim, exatamente, também. E o Pedro está a estudar, portanto, também tem que fazer a sua vida, porque está aqui a estudar em Porto Alegre, não é, Pedro? Sim, é verdade. É complicado. Mas olha, ainda bem que vem aqui na altura das férias para falar connosco e para estar aqui para fazer aqui algumas questões às mães. E agora queria que as nossas convidadas se apresentassem. Sim, antes, se calhar, de fazer aqui o enquadramento do porquê deste programa e tudo mais, se pudessem apresentar um bocadinho. Eu dou a palavra aqui à Adriana. Então, eu chamo-me Adriana, tenho duas filhotas de 10 e 11 anos, sou profissionalmente terapeuta ocupacional, portanto não consigo separar a minha identidade como mãe e pessoa e o meu trabalho de há 20 anos a esta parte com crianças e jovens. E como terapeuta ocupacional este tema diz-me muito porque trabalho com desenvolvimento infantil, trabalho com saúde mental, o bem-estar digital é algo que me preocupa e está muito presente no nosso dia-a-dia, não só do ponto de vista profissional como pessoal. Ainda agora, antes de começarmos, estávamos aqui a partilhar, eu e a Yolanda, as aventuras dos trabalhos de casa. São feitos em formato analógico, são feitos num papel, numa cartolina, com recurso aos materiais mais tradicionais, ou são feitos no computador, sendo que estamos a falar disto em relação às nossas miúdas que têm 10 anos, estão no 4º ano de escolaridade. A minha ainda só tem 9. Estou a fazer em outubro. E portanto, por acaso até estávamos em páginas um bocadinho diferentes. A minha queria fazer o trabalho no computador e eu estava-lhe a explicar que podíamos fazer uma coisa mais aliciante com uma vertente artística, que ela geralmente é algo que é aliciante para ela. Mas por outro lado ela também vê a irmã que está no 5º ano já a fazer muitas coisas no computador e eu percebo que isto também puxa pela curiosidade, pelo interesse dela, mas de facto é difícil manter aqui um certo equilíbrio e ter um pé dos dois lados, mas é o que a gente tenta fazer. Muito bem. Bom dia, né? Eu sou a Yolanda, tenho 6 filhotes, ao contrário daqui que só tem 2. Só! Por isso é que é uma boa experiência. Profissionalmente eu sou enfermeira na área de saúde mental, trabalho com adições, ou seja, em fase de internamento, ou seja, quando eles supostamente estão preparados para parar, são internados como se fosse num regime a nível hospitalar, passam um determinado período de tempo internados consoante a substância que estão ou as substâncias que estão a parar.
Relativamente ao bem-estar digital, isto acaba por ficar tudo um bocadinho interligado, não só a nível pessoal, como a nível profissional, porque acaba também por ser uma adição, já é considerada uma adição comportamental, mas porque as crianças hoje em dia, telemóveis, eles já nascem com o dedinho esticado e a apontar para o telemóvel a dizer: uau, isto é espetacular. Pronto, então tem sido complexo, é uma luta muito grande, porque eu sou completamente desligada de telemóveis e tecnologias. Os meus filhos são o oposto de mim, percebem, mesmo não tendo telemóvel, conseguem perceber mais do que eu. E depois temos a parte escolar, que exige muito, principalmente a partir já do 5º ano, que eles utilizem o telemóvel não, mas o computador, e é complexo porque, lá está, muitos pais, eu inclusive não tenho muita literacia em algumas plataformas que eles usam, e torna-se complexo tentar ensiná-los, tentar que nós percebamos, né? E explicar-lhes que o computador, os telemóveis e tudo o que está associado a estas tecnologias tem sempre, como se costuma dizer, é um pau de 2 bicos. Há uma parte que é muito boa, mas depois há outra que também é muito má. E eles não conseguem perceber o porquê que é mau se toda a gente usa, se nós usamos. Mas pronto, depois no desenrolar agora Voltamos a falar sobre isso. Olha, queria, antes de pôr aqui um áudio de uma professora da escola secundária, queria dizer que de 4 a 10 de maio vai-se celebrar a Semana do Bem-Estar Digital. Pronto, é uma iniciativa que visa promover a informação e sensibilização e educação sobre o tema do bem-estar digital de crianças, jovens e adultos. Portanto, esta temática vai estar em agenda pública e para nos explicar isto vamos ter aqui a professora, um áudio que a professora deixou, a professora Conceição, que vamos ouvir e a seguir falar um bocadinho sobre isto. Olá, bom dia a todos. Chamo-me Conceição Santos, sou professora de Informática e coordenadora da equipa de Desenvolvimento Digital do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, aqui em Tavira, e venho partilhar convosco uma reflexão que considero muito importante sobre o tema do bem-estar digital. Em 2020, a União Europeia lançou o Plano de Ação para a Educação Digital, que tinha como objetivo apoiar os sistemas de ensino dos Estados-membros na transição para a era digital, promovendo uma educação inclusiva, acessível e de qualidade. Em Portugal, concretamente, está a ser implementado um programa de digitalização para as escolas que visa integrar as tecnologias digitais no ensino básico e secundário, desenvolvendo as competências digitais dos alunos. O uso de ferramentas digitais e da internet tornou-se essencial na vida dos estudantes, sendo utilizado para comunicar, aprender e para lazer. No entanto, é fundamental que tenhamos consciência que é necessário equilibrar os benefícios com os riscos associados, especialmente para crianças e jovens. Foram divulgadas em janeiro, mais concretamente dia 29 de janeiro de 2025, as recomendações para a promoção do bem-estar digital nas escolas, bem como as respectivas folhas informativas destinadas aos diretores de agrupamentos de escolas, docentes, alunos e encarregados de educação. Estes documentos podem ser consultados na página do nosso agrupamento e na página da DGE, e estes documentos procuram apoiar os agrupamentos na definição de estratégias para uma utilização saudável do digital, promovendo aprendizagens de qualidade e o desenvolvimento de competências essenciais. É reforçada ainda a importância das competências digitais para que todos possam adaptar-se a um mundo em constante evolução tecnológica. De facto, vivemos numa era em que o digital está presente em praticamente todas as dimensões da nossa vida, nas escolas, nas empresas, no lazer, na comunicação, e o digital trouxe consigo inúmeras oportunidades. Mais acesso à informação, novas formas de aprender, de colaborar, de criar. Os nossos alunos têm hoje ao seu dispor um mundo de possibilidades à distância apenas de alguns cliques. No entanto, esta presença constante da tecnologia exige de todos nós, e quando falo de todos nós, falo de alunos, encarregados de educação, pais, professores e comunidade escolar, exige de todos nós consciência, equilíbrio e responsabilidade redobradas. De facto, ao mesmo tempo que oferece benefícios, o uso do digital traz consigo riscos reais, nomeadamente o uso excessivo de ecrãs, a exposição a conteúdos inapropriados, o isolamento, o ciberbullying e até perturbações do sono e da autoestima. A linha entre o que é educativo e o que é puramente entretenimento pode tornar-se ténue
especialmente se não houver supervisão. Então, agora ouvimos aqui a professora Conceição Santos, a qual aproveito o momento para agradecer as suas palavras e voltamos aqui às mães. Olha, a professora falava entre o equilíbrio, os riscos, os benefícios do uso digital. O que é que tem a dizer sobre isto? Não sei, quem quer começar? A Adriana. Vocês não viram, mas estão sempre a passar a bola uma à outra. A Adriana olha para mim e eu aponto assim com a És tu. Não, se calhar, em vez de dizer o que é que tem a dizer sobre isso, é começar, se calhar, a perceber qual é que é a raiz deste problema. Quem é que tem a culpa? Se é que há culpa? Não há uma raiz. Se nós repararmos os telemóveis... Olha, eu recebi o meu primeiro telemóvel, lembro perfeitamente, estava na secundária, no meu 10º ano, e estava uma propaganda maluca, assim, fora de média, não sei se vocês viveram isso aí, fora da escola, do portão. Eu andava no Dona Maria, em Coimbra, e aquilo tem assim uma escadaria, um portão lindíssimo de ferro, e lá fora estavam imensos carros, um grupo parecia que estávamos num concerto, e andavam a distribuir Nokias. Davam Nokias. A sério? Sério? Nokias? Eu não consegui, não cheguei a tempo de receber um. Mas pronto, davam Nokias. Vários colegas meus receberam Nokias na altura, não me recordo do modelo, mas era aquele que... Era grande, era um tijolo. Era um tijolo, mas era muito bom que esses É caíam, verdade. faziam tudo e não se partiam. Assim, Hoje em dia cai no chão e fica logo todo estilhaçado. E o bichinho começou aí. E o jogo no telemóvel era a minhoca ou a cobra. Sim. Pronto. E toda a gente já era fixado naquilo, que eles estavam horas, já viste, eu consegui fazer, não sei o quê. Bumba, morreu. Pronto, e eu acho que essa raiz começou um bocadinho daí. Agora, quando eles começaram a juntar tudo no telemóvel, que foi, a partir do momento que nós temos no telemóvel, ou seja, antes do telemóvel nós saíamos de casa, nem nos preocupávamos, dizíamos, olha, eu quando chegar e depois eu quando tiver a oportunidade eu vou a uma cabine telefónica e telefono-te. Hoje em dia nós não conseguimos andar sem o telemóvel porque parece que se nós não tivermos o telemóvel para avisar ou para fazer o que é que seja, parece que o mundo acabou. Que ninguém sabe onde é que tu foste ou onde é que estás. Até parece que te falta um próprio membro do corpo. Sim, sim. Isso aconteceu-me agora, pronto, fui viajar até ao Senegal e o meu telefone, pronto, ficou, eu não sei lidar muito bem com iPhones e isto entrou em colapso e eu fiquei, 2 dias, entretanto também não havia internet, eu já estava em stress, e agora como é que eu vou falar com a minha família, e agora isso acontece alguma coisa, sempre parecia que não conseguia viver sem o telemóvel, apesar de eu ser uma pessoa bastante desligada, mas esta coisa de pensar que podia estar sem o telefone um dia inteiro começou-me a criar ansiedade. Exatamente. Que antigamente isto era impensável, ou seja... Outro dia esqueci-me mesmo só o telemóvel para ir para as aulas, tive de voltar a correr para trás porque me esqueci o telemóvel. E chegaste atrasado às aulas? Não, por acaso não. Pronto. Mas esteve lá perto. Pronto, ou seja, esta situação que parece que não é nada, mas fisicamente e emocionalmente traz-nos respostas. É irracional. Ou seja, é uma situação que ou seja, uma pecinha tão pequenina, entre aspas, se ficar sem ausência, ou se nós pensarmos, tal como, eu peço desculpa, como a Patrícia ainda agora referiu, se nós pensarmos que vamos ficar sem ela, cria-nos ansiedade. Ou seja, existe uma resposta física e emocional, ou seja, que nos leva a pensar, ok, isto não é normal. Antigamente nós andávamos sem telemóvel e não havia, eu pelo menos sou dessa geração, e não havia problema. Esqueci-me de telefonar à minha mãe ou dizer que, ok, não faz mal, quando eu chegar a casa explico. Só havia o problema, se nós combinássemos um determinado sítio e se não aparecêssemos àquela hora, olha, que podia haver a situação de, ou ficava de castigo, ou então as pessoas já não estavam lá, pronto. Hoje em dia, a professora Conceição disse uma coisa muito boa, né? E que descreve bastante aquilo que é hoje, nós temos o mundo na ponta dos dedos. Todo o mundo, enquanto, eu costumo dizer isto muito aos meus filhos e comparar, quando eles estão a fazer um trabalho. Vocês hoje em dia são extremamente comodistas, porque vocês estão sentados a fazer um trabalho, têm uma dúvida, pegam no meu telemóvel, porque eles não têm telemóvel, pesquisam e têm acesso à informação. Eu não. Eu tinha que preparar todo o dia para ir fazer investigação, né? Tinha que me levantar, tinha que ir à biblioteca municipal, porque a biblioteca da escola não tinha esta informação. Tinha que tirar o cartãozinho da biblioteca para poder tirar fotocópias, depois chegar a casa, sublinhar o que era importante, para depois fazer os resumos, e se alguém tivesse computador, passava em casa, ou então depois no dia a seguir ia para a escola e fazia no computador. Eles hoje em dia fazem isto em 5 minutos. Eu demorava um dia todo para fazer. Se isso é mau, o facto de eles terem acesso, não é, a questão é o que é benéfico e o que é que não é, porque
que na idade deles o papel fundamental que nós pais vamos ter é explicar-lhes o que é correto e o que é que não é correto. Só que isto é necessário uma vigilância constante, que nem toda a gente tem. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Bom dia mais uma vez. Para quem nos começou a ouvir agora, estamos com a Yolanda Correia e a Adriana Saraiva para falarmos um bocadinho sobre o programa de bem-estar digital, e temos estado a falar sobre isso. Agora falámos disso na primeira parte. E Adriana, ias começar a falar sobre o impacto das tecnologias, né, deste uso digital no nosso desenvolvimento cognitivo, mas também estavas a falar sobre a parte física, não é? Pronto, ias desenvolver isso um pouco. Sim, portanto, eu estava aqui no intervalo, estávamos a falar um pouco de como é que é o processo. A Yolanda descrevia como é que era antigamente, no nosso tempo, fazer um trabalho sobre algum tema para a escola, e que hoje está tudo à distância de um clique. E a questão são várias questões que estão aqui implicadas. Por um lado é o tempo que nós temos e despendemos na realização de alguma tarefa, e o foco estar às vezes muito mais na meta do que no processo, não é? E na verdade é o processo que nos enriquece mais em termos de desenvolvimento e de aprendizagem, porque são as diferentes etapas que passamos, desde a pesquisa à seleção da informação, ao processamento daquela informação, a perceber se a informação é fidedigna ou não, coisa que hoje em dia já temos que ter ajuda de ferramentas. Aqui há 2 semanas a Ordem dos Psicólogos lançou um guia para ajudar os jovens a perceberem a validade das informações que recolhem, um fact-check, para perceberem se estão a ter uma informação que é real ou que é manipulada ou que é distorcida, assim como a União Europeia também está a trabalhar nesse sentido. Portanto, na verdade, nós estamos a vivenciar uma época de uma evolução e um progresso muito rápidos, mas que precisam, em simultâneo, de regulamentação e de ferramentas e de consciência e de informação, na verdadeira acessão da palavra, de informação confiável, para que possamos construir um conhecimento credível e bem sustentado, porque eu lembro-me um dos primeiros trabalhos que foi feito na escola. Os nossos filhos tinham que escolher um país do Médio Oriente para se debruçarem sobre ele e desenvolverem um trabalho sobre isso. E quando colocaram no Google países do Médio Oriente, o grupo da minha filha veio super entusiasmado com o Chipre. E eu, chocadíssima com o Chipre pertencer ao Médio Oriente, e dizer-lhe, não, querida, isso não faz parte do Médio Oriente. Eu vou-te mostrar no mapa, vamos olhar para o mapa e vamos perceber qual é a mancha geográfica que isto abrange. Mas lá está, é preciso haver tempo e é preciso haver pessoas com algum grau de literacia e de habilitações para conseguirem acompanhar as crianças neste processo, coisa que eu acho que hoje em dia é muito escasso, o tempo. E quer o tempo na escola, quer o tempo de aula, quer o tempo de pais com filhos, quer o tempo das crianças para produzirem alguma coisa de uma forma mais saudável. E eu preferia, muito francamente, trabalhos de grupo à moda antiga. A socialização, a negociação, o gerir quem é que tem protagonismo, quem é que é o líder, quem não é, e estas interações são tão mais ricas. Hoje em dia já se fala que isto tudo vai desembocar num problema chamado o problema de saúde social, porque aquilo que está em xeque é a possibilidade deles interagirem uns com os outros de forma presencial e vivida, corpo por corpo, fisicamente.
E, portanto, tenho muito receio que a gente tenha que correr muito para apanhar este comboio e criar estas almofadas emocionais para conseguir amparar um risco para o qual eles ainda não estão habilitados para gerir. Esse risco pode ser explicado pelos adultos, e eu nos últimos dias tive a oportunidade de lhes explicar um bocadinho isto, como é que, por exemplo, uma imagem de inteligência artificial produzida com base na imagem, por exemplo, de um amigo pode ter por detrás uma pessoa que não é o amigo deles, ou que não é a pessoa que eles pensam que é, mas uma coisa é eu explicar-lhes, e outra coisa é eles sentirem e perceberem e experienciarem uma coisa destas, que nós morremos de medo que isso aconteça, não é? Não queremos que eles passem por isso, mas lá está, há coisas, e se calhar até fazendo aqui a ponto um bocadinho com a experiência que a Yolanda tem, há coisas que a gente pode advertir em relação ao consumo do álcool, ao consumo das drogas, de substâncias mais ou menos lícitas, tabaco, por aí fora, mas uma coisa é eles ouvirem-nos dizer, outra coisa é experimentarem, e nós sabemos que mas não é preciso experimentar drogas, sim? Meninos em casa, não é, basta só ler. Mas o que é que diz não há droga? Só tenho uma pergunta para o Pedro, que ele é o mais caçula daqui, é o mais pequenino e talvez mais perto dessa realidade. Tu sentes que o pessoal da tua geração, da tua idade, se calhar um pouco mais novo, no teu curso também, se tem literacia para mexer nas tecnologias, ou sempre tiveram, sentes que já nasceram com isso? Como é que foi essa... pelo menos na minha turma, não temos assim muita diferença, acho que o máximo que temos é 2 anos de diferença, o mais velho. Assim, a bem ou mal, todos sabemos mexer no Word, no que seja. Mas, por acaso, é curioso, é que eu tenho 2 colegas, um já tem 21, e ele, para fazer trabalhos em PowerPoint ou Word, ele não sabe. Ele é muito complicado. E tenho outra colega que a mãe, pronto, não tem nada a ver, mas a mãe é professora, já do 2º ciclo, pronto, minimamente sabe fazer um Word, e ela não sabe mesmo mexer naquilo. Mas eu também tinha esse choque contigo, às vezes ele estava na secundária e para fazer uma apresentação... Sim, mas imagina... Eu sentia que na secundária já sabia fazer essas coisas na altura e agora parece que é mais tarde, não... Sim, mas eu acho que como é que uma pessoa chega a uma universidade, ao ensino superior, e não consegue fazer um Word? Olha, é engraçado estás a dizer isso. Eu tenho lá em casa exemplos muito distintos, em agrupamentos completamente diferentes. Eu tenho o meu filho Simão, que está em Faro. Eu não quero estar dizendo minha asneira, porque os agrupamentos é o agrupamento de escolas de João de Deus, que tem a ver com o liceu e aquela escolinha ali da primária que está junto ao hospital. E eles têm literacia informática, literalmente. Ou seja, eles já segunda-feira, geralmente é robótica, e eles aprendem a trabalhar com o computador. Tanto que o meu filho neste dia sentou-se ao pé da Sofia, que ela não estava a perceber. Não, Sofia, tu para fechares o computador tens que ir aqui. Tu para abrir o Word vais aqui. E depois para fechar eu era assim, poxa. Portanto, o Simão tem 7 anos. E a Sofia? E a Sofia tem 9. E sabia mais até do que o meu filho mais velho, o meu segundo filho mais velho, Santiago, que vai fazer agora 11. Ou seja, eles explicam-lhes mesmo como é que se trabalham com as ferramentas informáticas. É usar o Word, usar o PowerPoint, usar os ecrãs interativos. Ele sabe mesmo funcionar corretamente com... Eu acho aquilo fantástico. Ou seja... Enquanto aqui nesta realidade, a Sofia diz-me assim, mãe, a professora tenta, mas olha, eu levava o computador carregado 100%, passado meia hora já não tinha computador, tínhamos que ir para outra sala. E depois é muito pouquinho tempo, porque são muitos, as coisas às vezes não dá para funcionar, a professora, por mais que tente e consiga, ela tem boa vontade, mas não consegue, ou seja, não há tempo suficiente, se calhar, para os informar ou formar nesse sentido. Pois tem esse handicap, não é? A internet pode acabar, a bateria. E Adriana, não sei se querias dizer mais alguma coisa, Yolanda, desculpa. Não. Queria aqui, inclusivamente, pegar neste exemplo que a Yolanda referia, porque, de facto, aquilo que se sente é que se estão a queimar etapas, porque não há ovos suficientes para fazer omelete, porque nós temos, de facto, currículos obesos, temos muita falta de tempo e os professores têm muita pouca
disponibilidade para conseguirem fazer este trabalho. Nós temos este exemplo tanto das miúdas que estão no 4º ano como os que estão no 5º, que alegadamente têm no horário semanal uma hora afeta para as tecnologias de informação, mas depois aquilo que se verifica é que, por exemplo, os que estão no 5º ano trazem trabalhos de casa em diferentes plataformas, mas plataformas essas para as quais eles não foram habilitados nem ensinados a como trabalhar com elas. E, portanto, chegam a casa com um trabalho de casa no Classroom ou têm que fazer um PowerPoint e não sabem fazê-lo. E se não houver adultos em casa capazes de acompanhar este processo e tempo para o fazer, não é? Não esquecer tudo o que acontece no dia, na semana de uma família, não é? A logística toda, como é que há tempo para, sei lá, meia hora a gente se sentar com eles a explicar todos os passos para chegar àquela finalidade. É uma realidade que a tecnologia está cada vez mais intuitiva na forma de aceder e de funcionar com ela, porque estão a ser alocados muitos recursos para que a construção da tecnologia seja mais fácil de se aceder em função do funcionamento do cérebro, da neurologia que nós temos de base. Mas a realidade não corresponde exatamente a isto. Portanto, temos de facto miúdos que querem fazer uma apresentação no PowerPoint e não tiveram ninguém que lhes explicasse. A minha filha disse-me que o professor de tecnologias de informação é o mesmo para a escola toda. Portanto, eu fiz as contas às turmas e isto dá uma barbaridade de responsabilidade, de pressão para um único professor para dar toda esta informação e todas estas competências a um sem número de alunos. Portanto, solidariedade com ele. Claro. Porque depois nem todos estão ao mesmo ritmo. Exatamente. Olha, e aqui fica um bocadinho... Temos de encerrar agora a primeira hora, depois vamos trazer aqui um tema que está muito fresco ainda e que fala sobre sobre o bem-estar também no TikTok e no Instagram, e um caso que aconteceu há pouco tempo em Tavira que se calhar é interessante também trazermos. Mas vamos para um momento musical e encerrar esta primeira hora. Até já. Até já. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Bem-vindos de volta. Vamos continuar com a Yolanda Correia e a Adriana Saraiva para falar um bocadinho sobre o programa de bem-estar digital. Temos estado a falar sobre um bocadinho sobre tudo, sobre telemóveis, como ter mais literacia também. E vamos, antes de continuar a conversa, ouvir aqui mais um áudio que a professora Conceição Santos nos enviou sobre exatamente este bem-estar digital. Os estudos apontam para que 96% dos jovens, dos 16 aos 19 anos, usam a internet diariamente. 48% dos jovens refere ter sido vítima de alguma forma de ódio ou assédio nas redes sociais. 90% utiliza o smartphone todos os dias, mais do dobro do uso do computador, que é cerca de 42%. É necessário, por isso, que as nossas crianças e jovens saibam que a utilização excessiva de dispositivos digitais e o acesso a conteúdos inadequados podem, de facto, constituir um risco para o seu bem-estar. Falamos do quê concretamente? Falamos, por exemplo, de distúrbios do sono. O uso excessivo de ecrãs antes de dormir estimula demasiado o cérebro e afeta o ciclo natural do sono, prejudicando a saúde e o bem-estar. Vários estudos demonstram que a utilização excessiva de plataformas digitais pode ter impacto negativo na imagem corporal e na autoestima. Pode afetar a saúde mental, porque se comparam constantemente com outros ou porque se sentem excluídos, se sentem sozinhos e são fonte de inseguranças
e ansiedades. Em termos de saúde física, o uso de ecrãs em demasia pode causar, por exemplo, cansaço visual, dores de cabeça, dores no pescoço e nas costas. Para além disso, os distúrbios alimentares são por vezes outra consequência do uso excessivo da tecnologia e que podem levar a sentimentos de inadequação, dismorfia corporal. Enfim, 96% dos jovens dos 16 aos 19 usam a internet diariamente, 48% são vítimas de ódio ou de assédio nas redes sociais, já se usa muito mais o smartphone do que o computador, 90% usa smartphone e 42% do computador. O que é que... E aqui a professora falava do peso que isso depois tem, não é, no desenvolvimento, mas então, se nós sabemos isto tudo, o que é que está a falhar, o que é que temos de fazer, o que é que podemos fazer, os pais, os jovens? Será que estes programas que estão a ser feitos pela União Europeia estão a dar frutos, ou são só mais um programa? Antes da Adriana falar, eu vou-lhe só dar assim. A Adriana há bocadinho disse uma coisa fulcral, que é tempo. Os pais não têm tempo para estar em família. É muito pouco, é muito curto. E isso depois traduz-se em tudo aquilo que aí está dito. Agora dou aqui a palavra à Adriana para ela continuar. E na verdade o tempo é uma coisa, por um lado, bastante subjetiva e por outro, bastante objetiva. Eu estou a pensar em situações concretas e também, se calhar, em alguns clichês que muitas famílias estão habituadas a ouvir quando se falam nestas questões. Mas as minhas idas aos restaurantes, as nossas refeições, não são com um ecrã. São com lápis ou canetas que vêm na nossa mala, com o toalhete de papel que está em cima da mesa e que permite fazer o jogo da forca, o jogo de palavras, o jogo do galo, desenhos, o jogo do galo, um sem fim de possibilidades, mas que são basicamente de interação entre nós, de conversa, enfim, tudo um pouco. Da mesma forma as viagens são longas, vamos a Lisboa, vamos ao Porto, há livros, há jogos, há coisas que são com mais aparato em termos físico e que implicam se calhar mais logística, mas coisas menores, não é? Mas todas elas geralmente têm um boneco, têm um peluche, têm whatever, mas também têm jogos com matrículas, da minha janela eu vejo toda uma série de situações que ocorrem, quer espontânea, quer induzida por elas, por nós, mas que eu acho que esse tempo que nos falta, às vezes se calhar falta-nos saber onde aproveitá-lo, e os interstícios das coisas major que existem no nosso dia-a-dia, entre a escola e o trabalho, podem ser aproveitados nesta vertente, não é? E se há um intervalo entre o chegar da escola e fazer o jantar, ou um intervalo de tempo, e também é preciso que haja tempo sem fazer nada, não é? Para a criatividade também. Esse tempo, descansar, não termos exatamente tudo ocupado, porque de facto nós precisamos de repouso. E há pouco falava-se da Bia que não está cá e foi descansar, com toda a legitimidade para fazer, e todos nós precisamos disso, precisamos de um time out, sem ser na escola, sem ser com trabalhos de casa, sem ser com o nosso trabalho que nos absorve tanto cada vez mais, mas também é verdade que nós estamos numa sociedade com muitos paradoxos, não é? Por um lado está-se a tentar que a semana de trabalho reduza para 4 dias, mas em simultâneo os próprios telemóveis permitem que agora a nossa jornada de trabalho, porque estamos ao alcance de um clique, recebemos uma mensagem de trabalho às 9 da noite e respondemos, não é? Portanto, está tudo cheio destas contradições e se calhar temos que atender a elas e depois tentar gerir, não é? E que o Covid veio exponencializar imenso esta situação. O teletrabalho, não é? Teletrabalho, o trabalho à distância. E acabou por, ou seja, ainda potencializou tudo o que agora foi referido ao início. Estas situações com o Covid foram todas potencializadas. Trouxe coisas positivas e outras coisas que não foram tão positivas. Achei que acima de tudo tem que haver alternativas e o programa de bem-estar digital e inclusivamente as normas que foram dadas para as escolas, o governo sugerindo o não uso de equipamentos eletrónicos dentro de um recinto escolar,
tem algum sentido, também é polémico, há pais que são favoráveis a isso e outros que nem tanto, e os próprios alunos, não é? Por outro lado, se houver alternativas, e se houver alternativas saudáveis, sejam através daquilo que é disponibilizado, de jogos, de atividades dinâmicas, é possível que esta ausência dos ecrãs seja sentida de uma forma tão ansiógena ou tão dramática, entre aspas, como algumas pessoas os podem encarar, não é? Pegando nesse exemplo de agora da medida do governo, eu não sei qual é que é o partido já, que quer implementar, acho que é a partir do 6º ano. É a AD. Pronto, a AD. Isso por acaso é uma coisa interessante. Como é que é possível quererem que até o 6º ano, por exemplo, a minha geração, apanhei mais essa fase em que quiseram começar as novas tecnologias no ensino. E minha professora de História, ela literalmente começou com a escola virtual, pronto, não tem nada a ver com o que é agora. Mas se nós já estamos fartos daquele estar a ler o livro e a fazer exercícios, queremos mais dinamismo, estão a cortar agora a nossa aprendizagem assim de repente. A meio. Eu não creio que estejam a cortar a aprendizagem. Acho é que... Sim, mas a forma como... O que um equipamento eletrónico dá é um acesso à informação. A aprendizagem é tudo o que nós fazemos com a informação e o processamento que fazemos dessa informação. E a aprendizagem é feita de uma forma muito mais bem sucedida se for vivenciada e experienciada, como é, por exemplo, as oficinas dos Centros de Ciência Viva. Nós tivemos esta semana uma experiência giríssima com o professor Cromlech numa das nossas atividades, que é uma forma de aprender história, vivenciando tudo o que era... forma de construir ferramentas, hábitos culturais antigamente, não é? E aquilo que está provado é que a forma mais eficaz de aprender é fazendo. E não é com um swipe, não é com um clique, não é com teclar. Mas tu estavas a apontar um aspecto muito importante, que é a contradição entre a formação massiva que foi feita dos docentes para preparar para a digitalização do ensino e, por outro lado, querendo que os miúdos fiquem mais motivados, a motivação não tem que ser pela via digital. A motivação tem a ver com a forma como a gente apresenta os conteúdos, como eles participam na aula, em vez de estarem num papel sedentário, como se fossem um saco sem fundo a enfiar para lá a informação de uma forma... Sim, porque as minhas pessoas sempre, principalmente no secundário, foi quando começou mais essa dinamização, sempre vamos focar mais para o lado digital, não ser tão macio, estar aqui tão a ser maçudo e a matéria, e pronto, e agora... Vão lá para fora. A minha sugestão é, vão aprender lá fora, vão para a rua. Como é que a gente pode aprender sobre segurança rodoviária? Na rua. Como é que a gente pode aprender sobre cidadania? Na rua. Como é que a gente pode aprender a viver em sociedade, em comunidade? Na rua. A aprendizagem em escola não pode ser empardada, não pode ser uma aprendizagem empardada. Tem que ser fora. É assim que nós vamos conseguir cidadãos mais completos, mais equilibrados e com desenvolvimento mais harmonioso. Adriana, eu vou aqui, concordo com o que estás a dizer. Pronto, hoje em dia os jovens vêm com outra formatação, tal como as crianças, como a Yolanda disse, que é os dedos já vêm a apontar. Neste programa quer-se sensibilizar as crianças e os jovens, não é? E eu ouvi aqui a professora Conceição e já vi que existem sempre manuais para estas coisas, onde se, no fundo, com o flyer quer-se informar o jovem sobre as consequências de... Ou seja, e a minha questão fica para todos que estamos aqui nesta mesa, que é, como é que vamos sensibilizar as crianças e jovens? Porque há coisas que para eles é muito aborrecido. E se calhar não vão ler um flyer, não é? Não vão ouvir o professor, ouvir a PSP a falar do bullying. Será que isso realmente está a chegar até eles? Percebem a minha questão? Claro que estamos todos a falar sobre isso, e é uma questão que eu me ponho também. Como é que vamos cativá-los em ação, como tu dizes, na rua, sobre estas temáticas? Porque, de facto, o que eu sinto é que tem que ser muito criativo, não é? Nestas gerações para se fazer as coisas. E não sei se já pensaram nisso, gostava de ouvir a vossa opinião. Olha, pegando um bocadinho aquilo que a Adriana estava a dizer,
levar para a rua, eu concordo plenamente em tudo o que tu disseste, Adriana. A questão é, a logística para fazer isso hoje em dia que é mais complexa, tinha que se reestruturar tudo. Mas, realmente, para o estimular, quem já está, por exemplo, numa secundária, é um bocado complexo estar-lhes a dizer... Ainda bem que estás a tocar nesse assunto, que eu gostava que tu dissesses. É um bocadinho complexo estar-lhes a dizer, olha, agora vamos negociar convosco. E vamos Exato. dizer que realmente nós podemos negociar. Eu tenho uma experiência lá em casa que não correu muito bem, porque ele continua a fazer na mesma. Mas tem que ser imposto limites. Eles têm que ver na prática que realmente, se não estiverem com o telemóvel, eles não se vão sentir bem. E, ok, eu não me estou a sentir bem, porquê? E eles próprios vão ter que fazer essa ligação. E os pais têm que chamar a atenção. Ou seja, nesta faixa etária, ou seja, entre os 16 e os 18, que na minha opinião já existe um comportamento patológico, tem que ser por limites. Temos que nós dizer, não, tu não vais fazer porque eu sou teu pai, ou sou tua mãe, ou sou avô, ou seja, com quem estiver com a criança, e dizer, não dá para fazer, porque tu já estás a ter um comportamento, tu não o reconheces, estás a ultrapassar todos os limites e, portanto, a partir de hoje vais fazer assim, assim, assim. E ele depois, no período em que está ausente ou que não pode tocar, vai ter consciência, ou vai se consciencializar, ok, se calhar aquilo que me estão a dizer até tem razão, porque eu não me estou a sentir bem, estou a começar a sentir ansioso, a minha cabeça parece que não funciona da mesma forma, falta-me qualquer coisa. E porquê que me está a faltar qualquer coisa? Porquê que eu não consigo sociabilizar com os meus colegas? Ou seja, esta faixa etária muitas vezes tem vergonha de chegar ao pé de alguém e de falar diretamente com essa pessoa. Porquê? Porque o telemóvel está sempre no meio. E eles falam através do telemóvel, não falam cara a cara. E eu acho que então nesta geração, ou seja, entre os 16 e os 18, que é a secundária, na minha opinião já não existe a prevenção. É uma situação que é patológica, tem que se intervir diretamente. A partir do primeiro ciclo, eu já não falo do pré, né, porque acho que eles ainda são muito novinhos, apesar de que tem que se falar de outras situações. É outro tipo de exposições que não é o telemóvel, mas é os filmes que eles veem, ou filmes, não é filmes que eles chamam... Também é um telemóvel, desculpa lá, porque temos o problema das chamadas chupetas digitais. Exatamente. Ou das babysitters digitais, que há um problema comportamental, uma situação, não é um problema, há uma desregulação emocional, em vez de eu ver uma corregulação com um adulto que vai ajudar a criança a voltar a um estadio de mais calma, que não tem mal que ela chegue a um estadio de irritação, de cansaço, de stress. Agora, não pode ser o telemóvel o mediador de ajudar a criança a voltar a outro estadio. Há pouquinho tempo eu estava com a Paula numa situação em que assistia uma criança a ter um comportamento de irritabilidade extrema. E depois nós a falarmos, ela explicou-me determinadas situações e que nesta situação eu acho que é muito importante a capacitação dos pais e a literacia que os pais não têm noção, que é a maior parte dos miúdos hoje em dia, quando não têm irmãos ou não têm capacidade de brincar para a rua, que é extremamente importante, eles não sabem brincar. Então, o que é que os pais fazem? Dão-lhes o telemóvel para poderem ir fazer o jantar, para fazerem as coisas do dia-a-dia, que lá estavam num aperto do serviço ou do trabalho e têm que fazer todas as tarefas domésticas. E os miúdos, mãe, mas eu quero isto, mãe, mas eu quero aquilo. Eles então, fica aqui um bocadinho no telemóvel e eles vão se sentir bem. Eles sentem-se super bem. Aquilo, o cérebro dele está a ser bombardeado, é que eles estão a ser cheios de dopamina, de endorfinas e vão se sentir super bem. E é engraçado que essa criança em questão partilhou com a Paula que sempre que ia para o telemóvel, que se sentia triste, ia para o telemóvel e dissipava. E ou seja, tudo passava tudo assim. Passava, tudo ficava bem. E isto é problemático, porque quando aquela criança não tem o telemóvel e está em contacto direto com outras crianças, o comportamento dela é de uma irritabilidade e é de uma possessão e de uma obsessão muito grande, que isto significa que há dependência de ecrãs. E os pais não sabem identificar, pensam que é uma birra, e não é uma simples birra. É pouca ou zero tolerância agora falta uma palavra. À frustração, ou seja, não há tolerância à frustração, à irritabilidade, à ansiedade, e isto são comportamentos de abstinência. Ok? Por exemplo, a cocaína é uma das coisas que faz irritabilidade, ansiedade, inquietação, e isto começa-se a verificar nas crianças também. Porquê? Porque a sensação de bem-estar elas vão adquirir através dos ecrãs. Isto que a Yolanda estava a dizer, é importante fazer a distinção de duas coisas, que é real que há um bem-estar imediato, mas esse bem-estar é induzido
pela produção de substâncias no nosso cérebro que dão essa sensação de bem-estar. Mas, como ela dizia e bem, não é o imediato que vai ser problemático. O bem-estar, toda a gente quer proporcionar bem-estar aos seus filhos, mas nós também podemos proporcionar bem-estar quando estamos com o cão, com o gato, quando estamos a brincar, quando estamos a fazer coisas que nos fazem rir. Isso também dá bem-estar. E são coisas de interação com alguém, enfim. Agora, o problema é, na ausência disso, haver um decréscimo dessa produção, dessas hormonas de bem-estar, e é esse decréscimo que depois nós não podemos estar constantemente a facilitar-lhes situações de produção contínua dessas hormonas de bem-estar, porque a vida não é assim. A vida real tem os altos e baixos e nós vamos ter que nos ajustar a isso, e não vai ser a vida que se vai ajustar a nós. Né? Somos nós que vamos ter que ganhar capacidade de adaptabilidade para reagir às circunstâncias. E aí perdemos, se calhar, também às vezes os limites daquilo que podemos ou não fazer com o telemóvel, nas redes, etc. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Bem-vindos de volta. Estamos com a Yolanda Correia e a Adriana Saraiva, para quem ainda aliás, para quem começou a ouvir agora, e estamos a falar sobre bem-estar digital e tudo o que acontece à volta do digital, bom e mau. Estávamos a falar há pouco, aqui em off, sobre o filme, aliás, a série Adolescência, e também sobre um caso que aconteceu há pouco tempo, que ainda está muito fresco no TikTok. Aliás, vários casos, não só da violação em grupo, mas também o caso que aconteceu aqui em Tavira, dos jovens filmarem-se a vandalizar carros e etc. e pôr no TikTok. E a questão é, assim, fica para discussão, será que estamos a perder, ou será que os jovens deixaram de ter noção dos limites, do que é a realidade, do que é crime, do que é que não é, onde é que estão os limites e qual é que é o papel da sociedade? Ou seja, trazer um bocadinho isto aqui para debate, o que está a acontecer, e que acho que a série Adolescência espelhou muito bem. Não sei quem quer falar primeiro. Eu pessoalmente não vi a série, já vi alguns debates, alguns comentários e análises da série por alguns especialistas, entre eles o professor Daniel Sampaio e o professor Eduardo Sá. Foi, aliás, o tema do programa da semana passada, o É ou Não É, um debate da RTP1, que eu convido todos a assistirem um pouco, e que vários especialistas, tanto na área da saúde como na educação, têm alertado para, isto não é uma questão de saúde, de segurança, de educação, é uma questão de todos. Todos nós somos corresponsáveis em relação a isto. E não é uma coisa que aconteça só na casa do vizinho. Os nossos filhos estão todos eles diariamente envolvidos nestas coisas, e compete-nos ajudar a desconstruir, a perceber as origens, as causas da questão e, ao mesmo tempo, oferecer um contraponto. O professor Daniel Sampaio dava uma sugestão que me fez lembrar a Paula e que me fez lembrar o trabalho que nós fazemos aqui localmente com a associação com as Rotinas Selvagens, que é criar momentos de socialização. Trazer os filhos os amigos dos nossos filhos para a nossa casa, criar comunidade, criar momentos em que eles possam interagir e que haja momentos que sejam fatores de proteção em contraponto com os riscos que existem iminentes associados a estas coisas todas. Se eles vivenciarem mais situações presenciais de interação uns com os outros, vai ser muito mais difícil serem capazes de debitar online coisas agressivas,
injúrias, apontar o dedo ao outro, sem pensarem na sua própria circunstância e na circunstância do outro e serem capazes de se colocar no lugar do outro. Porque acho que esta barreira entre a vida real e a vida vivida online está a ficar esbatida, se não engolida pelo digital, nas mentes de alguns jovens, infelizmente. E então compete-nos a nós fazer um bocadinho este braço de ferro para os trazer mais para a realidade, para que haja mais possibilidades deles se confrontarem qual é a reação do outro perante o meu comportamento, a minha verdade ou aquilo que eu digo, e que a minha verdade não é uma verdade absoluta, a verdade do outro não é uma verdade absoluta, e há de haver aqui um compromisso a meio do caminho, e que nós só vamos conseguir entender isso se experienciarmos isso. Porque quando nós teclamos num telemóvel ou num computador uma opinião sobre algo que acontece, por exemplo, com os jovens em Tavira, estamos a tirar pedras ao ar e também temos telhados de vidro, não é? Também temos filhos e também temos filhos dos nossos amigos, e todos eles estão sujeitos a vivenciar uma situação menos feliz. Mas o que é que levou aqueles jovens a fazerem aquilo? Será que têm ausência de família? Será que têm famílias negligentes? Será que têm falta de autoestima? Será que têm problemas de confiança, de perceberem que podem ter prazer de formas mais saudáveis e gratificantes e harmoniosas e que não implicam o destruir propriedade alheia, não é? E então acho que passa um bocado por aí, passa por envolvam-se com os vossos filhos, com os jovens, aproximem-se deles, ouçam o que eles têm para dizer e tragam-nos para perto de vocês, porque é a melhor forma da gente os proteger. Não quer dizer que a gente se vai imiscuir, porque os jovens também precisam do seu espaço e da sua autonomia, mas se tiverem um espaço seguro para o fazer, não precisarão de... Eu ia dizer que a minha estratégia, pronto, às vezes os nossos filhos não nos ouvem, não é? Ou já lá está esta chata, a minha mãe é uma chata, pronto, ou pelo menos eu fico com essa sensação, que alguma coisa há de ficar, mas... É verdade, não é? A nossa mãe é uma chata. Então, é interessante, porque eu tenho essa estratégia. A mãe é chata, Pedro? Não é. Isso agora. Estava a brincar. Pronto, mas eu, para vos dizer que a minha estratégia às vezes é levar, como a Adriana disse, os amigos do meu filho, e até da minha filha, não é? E depois é quase usar aquilo para dizer ao meu filho uma coisa, então digo ao amigo, não é? E o amigo ouve e às vezes até me sente como uma aliada, porque eu estou-lhe a perguntar como é que foi o dia e se eventualmente ele fez algo que não foi muito agradável ao colega ou ao amigo. Portanto, eu tento percebê-lo e dizer, olha, então faz desta forma e porque é que te zangaste tanto? Portanto, atendendo ao problema que foi, é muito mais fácil às vezes falar com o amigo do que propriamente com o filho. E é certo que, como estamos ali numa pequena comunidade de amigos, eles todos acabam por ouvir e ter outro impacto. Portanto, eu acho que aqui a tarefa da comunidade é interessante. Por isso é que quando dizias isto, eu espelhava, porque é a minha estratégia. Nós estamos a falar do que é que os pais, né, devem fazer, mas também, tendo em conta que é rádio jovem e que há jovens também a ouvir-nos, é não compactuarem, não partilharem, não é? Não partilharem os vídeos que veem. Porque acho que nós estamos numa fase em que normalizamos o crime e normalizamos a violência, porque estamos sempre a ser bombardeados com violência, então talvez se virem mesmo um vídeo assim, denunciar ou ir às autoridades ou não levar como uma coisa normal. Aliás, a Yolanda tem aqui A questão é, o vídeo em questão é que a maior parte das pessoas viram. Não é uma ideia, a questão é também. Quem faz, por exemplo, uma coisa os jovens estiveram a vandalizar, mas depois no próprio vídeo víamos outras pessoas a participarem, mas que não vandalizaram. E a própria pessoa que filmou são todos culpados. Exato. Eu acho que eles não têm, se calhar, consciência, ou têm consciência e não manifestam, mas é tão culpada a pessoa que fez o ato, como aquela que assistiu e não fez nada, como aquela que filmou. E a que partilha. A questão está exatamente aí. Estas situações, não é só a pessoa que vai vandalizar, não é a pessoa só que violentou.
todas as pessoas que participaram no ato, direta e indiretamente, têm todos culpa. E se formos a nível de justiça a partir de uma determinada idade, se isto for levado realmente às entidades competentes, eles depois vão ter essa consciência, infelizmente da pior forma. E então é necessário ser feito este trabalho com os jovens, que não é só a pessoa que vai fazer errado que tem culpa. Se tu estavas presente e se não tomaste nenhuma atitude perante essa situação, como ir partilhar com o adulto, olha, passou-se isto, aquela criança fez aquilo, vamos tentar perceber o que é que se pode fazer agora. Ou dizer ao adulto, não filmes isso não pode ser feito, por favor parem. Ou seja, nós temos também um dever cívico, não só adultos como também crianças. Isto é dado ao longo do tempo, por isso é que temos também cidadania nas escolas. Olha, pegando até nesse exemplo, eu aproveitava para contar uma pequena história sobre o que se passou este fim de semana. Em Lisboa houve uma manifestação referente às pessoas que reprovaram o facto de tanta gente ir ver um crime que agora se está a pedir que seja crime público, não é? Uma violação, e não terem denunciado, não é? Como é que uma coisa se torna viral e a comunidade não sente que tem um dever de proteger terceiros, e as minhas filhas, eu tenho uma sobrinha que foi a esta manifestação. As minhas filhas perguntaram porque é que se estava a fazer a manifestação e o que é que isto o que é que isto significava. Eu expliquei-lhes, por outras palavras, ao nível da idade delas, que na realidade quando alguém faz algo que não está certo e que põe em risco ou prejudica outra pessoa, que nós devemos tentar proteger essa pessoa. E que a mensagem principal é: todos cuidamos de todos. E é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Mas não é só a criança. Todos nós criamos toda a comunidade. E, portanto, e tinha uma amiga das miúdas que estava connosco e que me dizia: a minha professora de cidadania já nos explicou isto na sala de aula, que de facto quando alguém faz alguma coisa nós devemos tentar proteger. E aí está um papel fundamental de uma disciplina que tem sido tão polémica, mas que pode ser tão proveitosa e tão importante na educação dos nossos filhos. Só dar um exemplo, pronto, agora nesta última viagem estavam numa cascata e estavam um monte de miúdos a fazer, isto é porque lembrei-me agora da questão de uma aldeia inteira para criar uma criança. Pronto, estavam os miúdos a fazer avarias, estavam a saltar e era super perigoso. Isso era no Senegal? Exatamente, e veio um senhor, eu pensava que era o professor deles ou alguém, o pai ou assim, mas a ralhar, não, vocês não podem, mas a ralhar mesmo. Entretanto o miúdo até fugiu, o senhor foi atrás dele, mas uma coisa mesmo de ele explicar: não podes fazer isto por causa disto. E eu perguntei ao rapaz que estava comigo: mas que é o pai, é o professor, eles estão em aulas? Não, é o senhor da aldeia, só que aqui nós cuidamos todos uns dos outros. Os mais velhos cuidam dos mais novos, os mais novos veem também se faz falta alguma coisa aos mais velhos, se for idoso, e nós vivemos assim, cuidamos todos uns dos outros. Não, eles nem são família sequer, mas estão aqui, estão-se a proteger uns aos outros. Eu acho que isso temos estado a perder um bocadinho muito. E estamos a caminhar mais para a individualidade, e até se nós formos repreender se calhar o filho de alguém ou outra pessoa do nosso bairro, nós somos repreendidos. Nós repreendidos porque não podemos estar a educar outra pessoa, quando não, é mesmo só uma advertência, é só: olha, cuidado porque isto... Claro que existem extremos, não exato, é? Sim, e que o bom senso deve imperar. Exatamente, sim, mas pronto, neste sentido ficou-me a ressoar porque a aldeia toda cuida uma da outra, isso é muito... E todos respeitam uns aos outros, isso e é acho muito que importante. é essa a mensagem cabal no balanço de tudo isto. O bem-estar digital poderá ser assegurado se houver esta vertente de todos cuidarmos de todos e houver o não ao isolamento social, que é um dos riscos. Não é? É um dos principais riscos. E eu queria só referir uma coisa. Eu acho que está a ser dado um papel muito pesado à escola, porque acham que é a escola que tem que ter este trabalho todo, e eu acho que a escola já faz imenso, tem um papel muito importante nos nossos jovens, mas não é só a escola que tem que trabalhar. Em casa, este papel tem que ser feito também pelos pais, porque acham que é só os professores que têm que fazer, e os professores hoje em dia não ensinam só. Parece que tem que ser médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, socorristas, e nós esquecemos que na escola é para ensinar, eles têm um papel de alertar, mas em casa este trabalho também tem que ser feito, e convém relembrar muito que
lá está, é um trabalho feito em comunidade, são vários setores que que têm que trabalhar exatamente no mesmo sentido. Olha, na semana de 4 a 10 de maio, vou reforçar novamente, a gente vai celebrar essa semana do bem-estar digital e vai haver aqui uma oportunidade para fazermos alguns diálogos sobre a educação e principalmente vamos pôr em cima da mesa esta temática sobre o programa do bem-estar digital, onde vamos convidar aqui algumas pessoas para falar sobre isso e para convidar os pais. Só que nós, como Associação de Pais, estamos a promover isto também com outras entidades e vai ficar também os 2 agrupamentos também. E queria dizer, acima de tudo, que, para quem nos está a ouvir, às vezes é difícil nós chegarmos àqueles pais que se calhar estão mais ocupados ou que estão mais a pensar em si, ou eu não sei como é que é dizer isto, mas efetivamente às vezes a necessidade que deveríamos ter nestas palestras não aparecem, não é? E isto acaba por ser assim mais complicado ou mais difícil chegar a todos. Não sei se vocês têm aqui alguma estratégia para esta... Olha, Paula, eu pegava no testemunho que foi feito partilha da Associação de Pais, uma das associações de pais do mundo dos agrupamentos de Olhão, que também estão a fazer algumas palestras dirigidas às famílias e à comunidade educativa e que começaram por fazê-las em formato presencial e agora estão a fazer em formato híbrido. Já fizeram presenciais, online. De facto, uma das vantagens do digital é podermos transmitir, ainda que à distância, quando as pessoas não podem vir até nós de uma forma física. Portanto, a minha sugestão seria haver, de alguma forma, a opção presencial, mas também chegar às famílias com algo que possa ficar gravado e que depois, mais tarde, elas possam ouvir quando houver disponibilidade na sua agenda, no seu horário. Isto é um tema gigante, mas estamos mesmo no final. Talvez tenhamos forma depois de falar mais à frente. Lembrar para seguir a página do Instagram radio_jovem_Tavira. Não se esqueçam. Obrigada por terem vindo. E este é um programa de crianças e jovens que tem muito para dizer sobre a escola, a vida e não só. Esta é a Rádio Jovem, a tua voz, na Rádio Gilão Tavira, e até ao próximo sábado. Obrigada a todos. Obrigada. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos miúdos aos graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.